SUS Bahia oferece para vocês 8 fórmulas de transporte de sedimentos. São todas elas fórmulas muito bem estabelecidas na literatura, muito usadas, respeitadas, umas mais, outras menos conhecidas. Bom, essas fórmulas todas aí tem sempre uma discussão. Qual seria a melhor fórmula para usar no meu problema? Este é um grande passo na decisão de fazer uma análise de transporte de sedimentos. Qual é o transporte de sedimentos? Qual é a fórmula que eu vou usar? Porque elas variam muito, tá? Eu escrevo aqui nessa sessão de uma forma um tanto pessoal minha, tá? Eu botei esses arquivos, eu mostro o seguinte: todas as fórmulas elas podem ser divididas em 2 fatores. Tá? Um fator que eu chamo de fator de mobilidade do grão, é onde a fórmula decide se vai ou não vai haver mobilidade. E o outro é o fator de modulação. É aquele que define, uma vez que há mobilidade, quanto eu vou ter de mobilidade. Então, esses 2 fatores aqui são considerados. E eu apresento as diferentes fórmulas de transporte de sedimento, levando em conta esses 2 fatores, né? O fator de mobilidade e o fator de modulação. Vocês não veem esse tipo de forma de apresentar a coisa em livros tradicionais, tá? Isso é uma coisa que eu coloquei na referência técnica. Os livros tradicionais não têm esse negócio, tá? Isso é a maneira que eu achei que era mais interessante apresentar para a visão de engenheiro, tá? Muito bom. Para calcular as fórmulas, tem um monte de parâmetros auxiliares, são todos parâmetros adimensionais. Então, você tem vazão sólida adimensional, tá? Tensão no fundo adimensional, que é o próprio parâmetro de Schultz. Tem fator de excesso de tensão, que é esse parâmetro aqui. Fator de excesso de tensão no fundo com correntes e ondas, que é esse daqui. Diâmetro adimensional. Então, vocês têm todas essas expressões aí, tá? Bom, existe ainda um efeito de onda, uma velocidade efetiva de correntes, que é a velocidade U mais gama UW. UW é a velocidade de onda, tá? Então, tem toda uma inserção aí da combinação de ondas e correntes no processo, tá? E aqui é a tensão no fundo efetiva gerada por ação conjunta de ondas e correntes. Muito bom. Bom, eu aqui tenho as fórmulas apresentadas. Para todas as fórmulas, eu dou o paper fundamental, com a referência técnica aqui. Tá? O paper lá do senhor Mayer, Peter e Müller, em 1948. Essa é uma das fórmulas mais tradicionais da hidráulica fluvial. Tá? Então, ela está aí pela sua grande tradição. E as fórmulas que você tem no SIS Bahia são fórmulas do tipo Mayer, Peter, Müller. Por quê? Porque o SIS Bahia ele começa com coeficiente 8 e expoente 3 meios. Mas você pode mudar o coeficiente e o expoente. Então, por exemplo, aqui são alterações da fórmula de Mayer, Peter, Müller, que foram apresentadas pelo senhor Wong e o senhor Parker em 2006, tá? Num artigo aqui na American Society of Civil Engineering, Reanalysis and Correction of Bed Load Relation of Mayer, Peter and Müller, using their own data. Então, eles fizeram análises estatísticas mais rigorosas do que as que foram feitas em 1948 e propuseram expressões que têm coeficientes de correlação melhor. No SIS Bahia, você pode trabalhar com essas fórmulas aqui, colocando coeficientes de ajuste, ok? Então, eu explico isso. Bom, aqui tem a fórmula de Yalin. Esse livro que está aqui é um livro absolutamente clássico
em processos sedimentológicos, tá? Um livro de 1977, chamado Mechanics of Sediment Transport. Tá? E a fórmula do Yalin é essa fórmula que está aí. Ela tem também um fator de modulação e um fator de mobilidade, tá? E é interessante, muito boa, tá? É bem usada. Todas as fórmulas eu apresento também qual é a faixa granulométrica e de aplicação. Então, essa fórmula aqui é para sedimento de 0,3 a 30 milímetros de diâmetro. Cara, 0,3 milímetros já é uma areia média, tá? Então, isso é para fundo de areia média a areia muito grossa. 30 milímetros é uma pedra britada, tá? Isso é uma fórmula para material bem grosseiro, não é para aplicar em material fino, tá? Como a fórmula de Mayer, Peter e Müller, tá? Eles também trabalharam com sedimentos relativamente grosseiros, tá? Então, é para 0,4 a 30. Pô, 0,4 a 30, 0,3 a 30, tudo isso é sedimento muito grosso. O Van Rijn, 84, 0,2 a 2. Material areia fina, mas não muito fina, até areia bem grossa. 30 milímetros é pedra, tá? 3 centímetros de sedimento. O Madsen, de 0,08 até 6 milímetros. 0,08 é areia muito fina. 6 milímetros é areia muito grossa. A fórmula do Nielsen, que é uma fórmula muito usada em engenharia costeira, vai de 0,6 milímetros, que é uma areia grossa, até 30 milímetros, que é muito grosso. A fórmula do Akers and White, que é a fórmula considerada campeã para transporte de sedimentos em rio, vai de silt grosso a areia muito grossa. É a que tem a faixa de sedimento muito ampla. Engelund e Hansen é a fórmula utilizada pelo Mike, sistema Mike 21, Mike 3, o modelo lá do Danish Hydraulic Institute. Eles usam muito a fórmula do Engelund e Hansen. Muito boa, dá resultados muito bons. Tá? Essas 3 fórmulas aqui, de um modo geral, são as que dão melhor resultado. Akers and White, Engelund, Hansen e Van Rijn, 2007. A Van Rijn 2007 é a fórmula padrão do Delft 3D.